Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Evangelho segundo Lucas capítulo 8. Eu vou ler os versos 22 a 25 que dizem assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, pois, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Nós vamos especialmente transitar ao redor dessa expressão: onde está a vossa fé? E tratar da questão da depressão espiritual, desta tristeza espiritual, a partir das consequências da nossa incredulidade. Ou seja, mesmo salvos em Cristo, nós podemos demonstrar incredulidade em nosso viver. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e depois nós vamos falar sobre isso. Pai, obrigado por esta manhã, pela vida que o Senhor tem nos dado, pelo teu cuidado sobre nós. Obrigado por ver os irmãos na tua casa hoje. Nós temos este texto aberto diante de nossos olhos e confiamos que o teu Espírito Santo nos conduzirá enquanto meditamos e aprendemos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar sobre isto. Nesta dependência do teu Espírito, nós oramos em nome de nosso tão grande Salvador, o Senhor Jesus. Amém. A primeira questão que eu abordei com vocês foi superficialidade. Um dos grandes problemas da nossa vida espiritual é a nossa superficialidade. Somos superficiais no nosso conhecimento bíblico, superficiais na aplicação desse conhecimento, superficiais no conhecimento de Jesus Cristo, e Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dos grandes perigos da nossa vida cristã é que nós nos tornamos tão superficiais que literalmente a nossa vida não provoca temor algum no reino das trevas. E essa equação ela é muito perigosa. Quando você é um tipo de crente, um tipo de salvo em Cristo, cuja superficialidade das coisas espirituais não causa temor algum ao reino das trevas, quer dizer que não compensa ao reino das trevas combater contra você. É melhor deixar do jeito que está, na sua fraqueza e superficialidade. Então você cria o pensamento ou o entendimento que tudo está bem. Tudo está muito tranquilo com a sua vida. Tudo realmente você está sendo um cristão perfeito. Não há problemas, não há lutas, não há dificuldades. Quando o contrário disso é que, como há uma vida tão superficial espiritualmente, Satanás prefere deixá-lo do jeito que você está, a fim de não causar problemas a ele e a ninguém. É difícil muitas vezes perceber essa superficialidade. Nós nos acostumamos com ela. Nós nos acostumamos em sermos crentes tão superficiais que absolutamente nada nos incomoda. Então, a primeira causa é exatamente essa. Porque quando você precisar, e você vai precisar de teologia, você vai precisar do conhecimento bíblico, você vai precisar da Bíblia, você não vai ter. Eis o grande mal. Um dia, eu não sei por qual circunstância, você vai precisar de conhecimento das coisas de Deus. E você não terá. A segunda questão que citei a vocês trata do lugar das emoções. E ao falar do lugar das emoções, eu lhes disse que o ponto central dentro disto é que a nossa fé deve estar num grau acima das nossas emoções. Ou seja, não são as emoções que devem nos conduzir, mas sim o conhecimento de nosso Salvador.
Literalmente nisso, e nós vamos ver esse ponto de novo hoje, a fé, ela não se deixa espantar, ela não se deixa entrar em crise, ela não se deixa entrar numa circunstância de completo desamparo. As nossas emoções, sim. As nossas emoções, elas são variáveis. Eu citei a vocês, nenhum de nós acorda do mesmo jeito todo dia. Alguns de nós gostam, como um dia de hoje, para mim perfeito, nublado, não tem sol. Perfeito. Outros já acordaram sentindo a falta do sol, algo tão simples. Se nós formos conduzir o nosso viver pela gangorra, sabe o que é uma gangorra? Aquela brincadeira que as crianças têm, aquele aparelho que tem nos parques, jardins de infância. Se nós formos conduzir o nosso viver pela gangorra das nossas emoções, o que nós nos tornaremos? Então nós observamos que a fé deve sobrepujar as emoções em toda e qualquer circunstância. No final, não foi possível tratarmos muito das questões orgânicas, mas inclusive nas questões orgânicas. Por exemplo, não vou usar uma questão de depressão, mas de enfermidade. Você já conheceu um crente, um salvo em Cristo, numa cama de hospital, vivendo seus últimos dias, de uma doença que lhe causou dor e sofrimento durante anos, e você vai visitar essa pessoa e ela simplesmente está se regozijando em Deus, se regozijando em Cristo. Ela não, e eu fiz essa diferença para vocês, a diferença entre alegria e regozijo. Alegria são coisas exteriores. Não há motivo para estar alegre e doente. Regozijo é no Senhor. Mesmo doente, eu me regozijo. Mesmo enfermo, eu me regozijo no meu Deus. E mesmo que me faltem ou que me sobrem poucos instantes neste mundo, eu vou partir deste mundo me regozijando no meu tão grande Salvador. E isto é colocar a fé acima das emoções. Agora aplique isso em todas as questões que envolvem o nosso viver. Na maioria dos dias, nós temos razões para tristeza. Na maioria dos dias, nós temos razões exteriores. E mesmo que a Bíblia diga que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ela não diz que essas coisas todas são agradáveis. Não quer dizer que elas são agradáveis, são realmente é um motivo de felicidade passar por isso, nem sempre é muito difícil que seja. Mas que o regozijo no Senhor me coloca acima dessas coisas. Então, na segunda questão, envolve colocarmos a fé acima das nossas emoções e da transitoriedade das nossas emoções. Hoje, eu quero usar essa expressão, onde está a vossa fé, e tratar da questão da incredulidade, ou seja, da nossa confiança ou falta dela diante de Deus. E é interessante aqui entender que muitos cristãos têm problemas por não entender o que significa uma vida pela fé. Se você tivesse que qualificar o que é viver pela fé, como você qualificaria? O que você diria que é viver pela fé? Vamos usar um exemplo prático. Suas contas estão pagas, ou nem todas, mas estão equilibradas. A despensa em casa tem alimento suficiente para esse mês e o próximo. Seus alvos para este ano foram cumpridos. Aparentemente não há problemas físicos de saúde que lhe causem preocupação. Aonde a fé entra nisso? Aparentemente não há tempestades no horizonte. Como que você manifesta a fé em meio a uma circunstância como esta? Como que você manifesta a fé em meio realmente a uma vida equilibrada? Não em meio às tempestades. Depois nós vamos falar da tempestade. Mas como que nós manifestamos fé enquanto tudo vai bem no barco? Como que vivemos pela fé quando realmente não há grandes ondas à frente? Talvez a melhor resposta a isto é que a fé
ela não precisa das grandes ondas para ser manifesta ou vivida. A fé, ela não necessita das grandes tempestades para ser exercida. Alguns de nós manifestarão fé no Senhor em meio a uma vida absolutamente tranquila. Outros manifestarão fé no Senhor em meio às mais difíceis tempestades. Se nós disséssemos que há diferença, então nós teríamos que dizer que há dois tipos de fé. Não há, ela é única. Ela é em Cristo, ela é direcionada a uma pessoa. Então, viver pela fé, independente das circunstâncias, é direcionar esta fé a esta pessoa. E esta pessoa é quem? Jesus Cristo. Sabendo que ele tem o absoluto controle dos tempos de bonança e ele tem o absoluto controle sobre os tempos de tempestade. Que ele sabe por que é os tempos de bonança e ele sabe por que é os tempos de tempestade. Ou seja, a fé em Cristo nos leva a não nos assustar com as mudanças repentinas de paisagem na nossa jornada. Você já fez uma viagem longa? Às vezes 1.000, 2.000 quilômetros, você já percebeu como a paisagem muda? Quando eu vou daqui ao Rio Grande do Sul, eu começo no Cerrado, depois me aproximo do litoral, depois me aproximo mais de uma região do sul, diferente do nosso Cerrado, eles chamam de Pampa, e tudo vai mudando. Aqui eu vejo árvore de piqui, do Paraná para baixo eu vejo araucárias. As árvores mudaram. Até a grama muda. A temperatura muda. A umidade do ar muda. Tudo muda. Ou seja, na nossa jornada, as coisas elas mudam muito rapidamente ou podem ocorrer isso. A questão da nossa fé é que ela é focada em uma questão apenas. Jesus Cristo. Então, a grande questão que envolve viver pela fé é não modificar realmente o seu alvo. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a nossa jornada começa pela fé. Gálatas 5,25 diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Notem que ele diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. O início da jornada se deu pela fé. A continuidade da jornada se dá pelo quê? Pela mesma fé. São as circunstâncias que mudam, não o alvo da nossa fé. Agora, é importante nós falarmos das nossas crises em meio a essas questões. Tendo determinado isso, é interessante observar o porquê Jesus fez essa pergunta. Onde está a vossa fé? Por que razão, afinal, o Senhor os repreendeu? E nós observamos isso nesse texto. Primeiro, a primeira razão dessa repreensão, onde está a vossa fé, é a agitação deles. Então, quando você olha para a sua fé, para o fato de que você crê em Jesus Cristo, uma das grandes questões a serem pensadas e realmente refletidas diz respeito à forma que você se agita durante as desventuras da vida. Notem que literalmente nesse texto que nós lemos, quando a tempestade começa a encher de água o barco e eles correm perigo, eles despertam o mestre e a questão que eles dizem é, mestre, perecemos. Literalmente um outro texto diz, não te importa que pereçamos? É fácil perceber o grande agito no barco, procurando deixar a água do lado de fora. E o grande perigo é que a água estava entrando no barco, as ondas eram grandes, o vento era grande, a tempestade se avolumava e cada vez mais água entrava no barco, até o ponto deles dizerem, não há mais solução. E eles olham para Cristo e ele está fazendo o quê? Dormindo. Como é que você considera o crente na igreja que dorme? É um crente de muita fé? Ela olhou para você, que maldade, que maldade. Depois ela vai pedir perdão para você.
Ela olhou para você primeiro, né? Isso não é dormir. Vamos lá, gente. Se fosse nós no barco e o Senhor estivesse dormindo, divina, qual a reação? A tendência é ser Pedro. Qual a nossa reação com a água entrando, a tempestade rugindo e o mestre dormindo? Desespero. Como é que nós íamos acordar ele? Daquele jeitinho. Não. Agitando, não é? A pergunta deles, Senhor, perecemos, ou a colocação deles, é literalmente, olha, não quero agitar o Senhor, não quero causar tumulto, mas ó, eu acho que nós estamos morrendo. Eu acho que daqui a pouco não vai sobrar ninguém. Se o Senhor, assim, se dignificar a fazer alguma coisa, né? Nós estamos aí, porque nós já tentamos tudo. E a última alternativa agora que nos resta foi acordar o Senhor. Agora faz um paralelo disso com a nossa vida. Qual é a nossa reação, a primeira, diante das tempestades da vida? Fala mais alto quem falou. Tentar resolver com as nossas próprias mãos, forças. A gente literalmente fica tentando tirar a água do barco. Às vezes não dá certo. Às vezes a tempestade é maior. Então, depois de ter tentado tudo que nós podíamos tentar, nós apelamos para quem? Para o Deus que parece que está dormindo e que não está vendo nada disso. E a primeira coisa que nós queremos fazer para ele é qual? Informá-lo da circunstância difícil que a gente está passando. Mesmo dormindo, o Senhor Jesus não sabia do que estava acontecendo? Mesmo descansando, ele não tinha conhecimento dos fatos? Pois, irmãos, nós erramos em dose dupla. Quando em meio à tempestade da vida, primeiro nós tentamos resolver com as nossas próprias mãos. E depois, quando nós tentamos explicar para Deus o que está acontecendo, explicar para Deus o que está acontecendo não é manifestação de fé. Certo? Senhor, eu quero... E a gente cai num erro tremendo, né? Muitos de nós, eu creio que todos nós, em algum momento, agimos assim. Nós explicamos para Deus as circunstâncias e o passo seguinte é qual? Ensinar Ele como fazer para as circunstâncias mudarem. Senhor, a circunstância é esta, esta e esta. Mas basta o Senhor... Olha, eu vou dar... Senhor, olha, o Senhor está dormindo aqui, mas eu vou dar uma ideiazinha para o Senhor. Manda o vento cessar, manda as ondas acalmarem. Vou até dizer a palavra que o Senhor tem que usar, bonança. Faz com que tudo fique em bonança e a gente vai estar tudo bem. Não é assim que muitas vezes nós agimos. Nós não somente trazemos os problemas a Deus, como nós queremos ensiná-lo como solucionar os nossos problemas. Isso é fé? Não. Isso não é fé. Esse agito pelo qual eles passaram e se comportaram, perdendo o domínio próprio, realmente vai contra aquilo que Paulo diz aos Filipenses: posso todas as coisas em quem? Em Cristo que me fortalece. Então essa agitação vai demonstrar a falta de algo, da confiança na prática. O problema ali não eram as ondas. O problema ali não era a agitação do mar. O problema é que na mente deles, Jesus não estava nem um pouco preocupado com o que estava acontecendo. E uma vez que ele não estava nem um pouco preocupado, quem precisava assumir o controle da circunstância eram eles mesmos. É mais ou menos assim. Se a gente dissesse assim para Deus: Senhor, já que o Senhor não está nem aí mesmo, eu vou fazer do meu jeito. Já que o Senhor parece que não está preocupado com as circunstâncias, eu vou fazer as coisas de acordo com as minhas forças.
É aí que nós erramos. Em segundo, a prova da fé é algo necessário. Então, por que nós enfrentamos circunstâncias assim? Eu vou lembrar para você, 1 Pedro 1,7, que diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então ele diz: a prova da vossa fé. A fé, ela não pode ser aumentada, mas ela pode ser purificada. Esta é a razão da prova: purificar, tornar mais preciosa do que o ouro que é provado pelo fogo. Como que você purifica o ouro? Levando ele ao cadinho, a alta temperatura, a fim de que ele perca o seu estado sólido, se torne quase líquido, e então aquilo que estiver misturado nele, as impurezas virão para cima. Elas são mais leves do que o ouro. Você vai tirá-las. A prova da fé pelo fogo visa exatamente isso: tirar de nossa vida aquilo que traz louvor, honra e glória a nós e deixar apenas aquilo que traz louvor, honra e glória a quem? A Jesus Cristo. Por isso, Tiago 1,2 vai dizer: bem-aventurado, feliz o homem que suporta a tentação, no sentido aqui de provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, em primeiro, feliz o que suporta essas provações. E Filipenses 1,29 vai dizer: porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também o quê? Padecer por ele. Ou, literalmente, seguir as suas pisadas. Notem o que o Senhor diz em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu o quê? Venci o mundo. Depois no capítulo 14, Atos 14:22 melhor. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Essas muitas tribulações são o quê? Aquilo que na carta aos Efésios, no capítulo 6, Paulo chama de dias maus. O que você considera dias maus? Diga. O que são os dias maus? Todos os dias são maus? Sim. Sim. Mas tem dias que são piores do que os outros. Tem dias que são maus duplicado. E de vez em quando a gente enfrenta isso. Essas tribulações nos mostram que além das lutas cotidianas, nós enfrentamos períodos onde parece que a luta ela se intensificou ao ponto que nós nunca imaginamos que ia chegar nisso. Quando Paulo cita para ficardes firmes nos dias maus, ele diz: olha, todos os dias são ruins. A gente não esquece que vive num mundo cercado pelo pecado. Mas tem dias que vão ser muito, mas muito mais difíceis que todos. E a grande dificuldade que nós temos é que parece que Deus está completamente indiferente a todas essas circunstâncias. Como que você sente Deus? Eu vou usar a palavra sente. No dia mau. Dormindo? Está dormindo no barco enquanto o barquinho está enchendo de água. Qual foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos? Onde está a vossa fé? Como que nós respondemos isso? A fé não está nas emoções, nós já vimos isso. A fé não é algo mágico que age automaticamente. A fé não é algo que você estrala o dedo e diz aconteça e aquilo acontece. Não. O que é a fé então? É a resposta à verdade.
É a resposta àquilo que é verdadeiro. Por que confiar que Cristo queria o bem deles? Eu vou usar algumas coisas que eles viram Cristo fazer. Antes daquele dia, Jesus havia libertado endemoniados em Cafarnaum. Curado a sogra de Pedro. Curado paralíticos. Curado o servo do centurião. Ressuscitado o filho da viúva de Naim. O que eles deviam ter feito no barco? Lembrado de tudo isso. Mas o que eles permitiram? O grande erro dos discípulos naquele barco é que eles permitiram que a situação os controlasse e não a fé controlasse as circunstâncias. Eles se permitiram entrar em pânico, perder o controle próprio, mas a fé, ela se recusa a entrar em pânico. A fé se recusa a perder o controle próprio. A fé responde: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até quando? Até aquele dia. A fé é aquilo que nós sabemos sobre Deus. E os nossos passos são tomados de acordo com aquilo que nós sabemos a respeito de Deus. O que você sabe a respeito dele? Quando nós falamos da leitura bíblica, você leva isso a sério? Você leva a leitura bíblica a sério? Vir aos cultos, ouvir da palavra de Deus. Hoje nós temos tantos mecanismos para crescer no nosso conhecimento de Deus, nós estamos os usando para o nosso bem. Eu volto à questão que tratamos da superficialidade. Como que se manifesta fé em cima da superficialidade? Seu conhecimento de Deus é superficial. Como que você vai manifestar fé nessa ou naquela circunstância? A fé é a resposta àquilo que nós conhecemos. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso. Ele vai me guardar em minha jornada aqui, mesmo que as tempestades se mostrem bravias. Em 1 Coríntios 10, 13, nós já estudamos, nós vimos que os problemas, eles nunca vêm sozinhos. Junto com a provação, dará também o escape, para que a possais suportar. Deus tem um pacote completo. Provação e solução. O grande problema é que nós não conseguimos enxergar aonde está a solução. Onde está a vossa fé? Quando a água entra no barco, em quem você confia? No baldinho furado para tirar água? Ou naquele que aparentemente está dormindo e alheio a tudo, mas a quem bastou uma única palavra para que se fizesse bonança? Isso não significa, entenda, que eles não precisavam lutar para tirar água do barco. Estavam no mar. Mas significa, antes de tudo, que eles sabiam quem é que estava com eles. Vou fazer uma pergunta a você. E se eles perecessem? Se o barco afundasse e só Jesus se salvasse? A fé falhou? Eu termino, a Uliana citou que o alvo é o céu, terminando com uma ilustração do missionário. Eu já contei essa ilustração a vocês. Depois de viver
décadas no exterior pregando o evangelho. Ele toma um navio e ele está voltando para casa. Chegando perto do porto, ele ouve uma banda de música e pensou assim: olha, depois de décadas de serviço, eles vieram receber até com banda de música. A banda de música não era para ele, é para soldados que também voltavam no mesmo barco. Havia uma multidão no pier, no porto, mas não tinha ninguém para esperar ele. Quando ele chega à sede da missão, não tem ninguém esperando. Eles dizem: olha, nós temos um quartinho aqui no fundo, onde o senhor vai poder passar algumas noites antes de voltar para sua casa. Ele foi para o quartinho lá no fundo e na primeira noite ele pensou assim: Deus, depois de décadas te servindo, é isso que eu recebo ao chegar em casa? Qual foi o erro dele? Quem disse que ele tinha chegado em casa? Não julgue as coisas enquanto estamos na jornada. O nosso Salvador nos levará para casa salvos e seguros. Não há dúvida disso. As tempestades no caminho são apenas uma oportunidade de demonstrarmos a nossa confiança nele. Onde está a vossa fé? Em Cristo. Essa é a resposta. Vamos fechar os nossos olhos, os irmãos vão escolher um cântico e nós vamos nos despedir cantando.